No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você de maneira rica e poderosa nesta terça-feira. Hoje é dia 17 de setembro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Quero abraçar você que está acompanhando também pela Rádio Betel, né? Nosso Minuto da Unicidade é transmitido também no nosso programa à noite na Rádio Betel. Todos os dias, de segunda a sexta, com a exceção de quarta-feira, temos o programa Nossa Voz em 98,7 FM para o Rio de Janeiro, da região da Barra, Recreio, Jacarepaguá. E também, claro, pela internet. Você baixa o aplicativo da Rádio Betel aí na sua loja de aplicativos e acompanha a programação online ou acesse www.radiobetel98fm.com.br. Ore por esse projeto, ore por nós, né? Ajude, apoie. Toda ajuda, ela é bem-vinda. Não pense você que não. Toda ajuda, compartilhando os áudios, comentando no YouTube para que, né, o vídeo seja ranqueado. Essas plataformas digitais, elas trabalham com algoritmos, né? Algoritmos, na medida que você curte, que você comenta, o vídeo vai, né, eles vão indicando para mais pessoas. Olha como você pode nos ajudar de várias formas. Ser assinante do canal, ou seja, se inscrever no canal, não paga nada. Tanto esse canal do Minuto da Unicidade, quanto o canal Pastor Tony de Souza, esses canais estão... esse Minuto da Unicidade não é monetizado. O outro canal deixou de ser também. Suspenderam a monetização, também não se ganhava nada com isso. A cada 4, 5 meses vinha $100, ajuda em alguma coisa, claro, evidentemente. $100 hoje na cotação está aí a média de R$500, né? Ajuda sim, mas a cada 4, 5 meses. Então você sabe que o nosso trabalho não visa essa questão material, se bem que nós precisamos, né? Nós necessitamos de toda a ajuda. Bom, eu quero ler um texto que é muito conhecido nas Escrituras para você acompanhar e você entender conosco. Quando a gente fala que Jesus é Deus, é porque ele é o Deus do Antigo Testamento, o que causa escândalo, o que se torna inaceitável as pessoas entenderem como assim Deus veio aqui, mataram ele, fizeram o que fizeram. Realmente causa uma certa questão de escândalo. Por isso que em algumas oportunidades você vai ver o Senhor Jesus dizendo no Novo Testamento, dizendo: bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam de mim. Muitas pessoas se escandalizaram dele, principalmente quando ele vai em direção à cruz. Lá no Gólgota, né? Lá embaixo falaram: olha, como ele dizia que era rei, se não pode salvar nem a ele mesmo, olha a condição que ele está agora. Quer dizer, foi escandalizado, foi zombado, mas ele não pode ser desta forma zombado ou ridicularizado desta maneira pelos que estão aqui hoje. Por nós que conhecemos toda a história e podemos conhecer mais acerca da sua identidade. Por isso a proposta do Minuto da Unicidade. O texto que eu queria ler para você está em Mateus capítulo 14, verso 25. A partir do verso 25, vou pular, mas você leia toda a história, creio que você já conhece. Diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, ou seja, para os discípulos, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, ou seja, ficaram em pânico, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Realmente, você imagina a visão dos discípulos, né? Uma tempestade muitíssimo violenta, que o barco estava já, né, pronto para virar, qualquer momento poderia virar, e de repente vem alguém andando tranquilamente sobre as águas. Essa passagem está lá registrada, foi registrada pelos apóstolos, não foi por acaso.
Não se trata aqui de um mero milagre ou uma exibição de poder para se mostrar para os discípulos. Não se trata dessa questão. Não se pode olhar essa passagem mera e simplesmente para falar, olha como Jesus é poderoso, olha aqui como que é legal, que história. Não é um romance, não é um filme de ficção, não é uma questão simples. Nada do que Jesus fez foi simples ou fez apenas por fazer. Jesus não veio aqui para se exibir. Essa é que é a grande realidade. Mas essa atitude de caminhar sobre o mar é mais uma das evidências que ele deixou para seus discípulos para provar para eles quem ele é de fato. Ou seja, isso aqui não aconteceu por acaso. Havia um porquê que ele fez isso. Primeiro, ele estava no monte, diz o texto, se você ler com calma, diz, e vendo-os remar em dificuldade. Lá do monte, ele estava vendo os discípulos remar com dificuldade. Como que do alto da montanha, de madrugada, quarta vigília da noite, ou seja, para mais de meia-noite, dizem os teólogos, né? Meia-noite você de um monte vai ver o discípulo remar lá no meio da tempestade. A tempestade se dá lá no alto mar, não na beira da praia. Você está entendendo? E ele viu, diz, vivendo-os. Não é que, como diz as pessoas debatendo, não, que o Espírito Santo revelou para ele que eles estavam em dificuldade. Não, ele viu os discípulos remarem em dificuldade. Se já de dia você não consegue ver no alto mar alguém remando em dificuldade, você imagina de noite, de madrugada, depois da meia-noite. Mais uma prova da sua onipresença, o fato dele estar em todos os lugares. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você ler esse texto de Mateus 14 e você analisar, estudá-lo todinho. Como que Jesus viu eles lá no alto mar? Um ser humano comum não viria, jamais. Não tem como. Ele viu, vendo-os. Ninguém contou para ele, olha, vai lá que os discípulos estão em apuros. Não, ele mesmo viu, ele mandou eles ir na frente, despediu para eles subir no monte para orar. Esse é um ponto que nós usamos sempre para mostrar a onipresença do Senhor Jesus. Está em todos os lugares. Isso é fato. Outro texto que a gente usa muito, eu uso bastante, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, que as irmãs de Lázaro mandam avisar que Lázaro estava doente. Ele fica mais um pouquinho, depois ele fala, agora vamos voltar. 2 dias depois ele fala, vamos voltar, vamos para lá porque eu vou ressuscitar Lázaro. Lázaro morreu. Quem avisou ele? Como é que ele sabia que Lázaro tinha morrido? Porque a informação que chegou até Jesus é que Lázaro estava doente. Lázaro está doente, vai lá que teu amigo que tu ama está doente. Mas ninguém foi avisar que Lázaro tinha morrido. Como é que ele sabia? E ele ainda fala para os discípulos, eu me alegro por vossa causa não estar lá. Me alegro por vocês não estarem lá e nem eu lá, porque eu seria obrigado a curá-lo antes da hora, não ia, né? Agora, depois de 4 dias, estado de decomposição avançado, dizem que até 3 dias a pessoa ainda poderia estar viva. Mas depois de 4 dias, já é mais difícil, era impossível. Então, voltando aqui para o tema, por que esta passagem dele andando sobre as águas está registrada? Para a nossa fé, ótimo, perfeito, para a nossa crença, para os discípulos, né? Serem socorridos e glorificarem ao Senhor Jesus, perfeito, lindo. Mas aqui mostra mais uma vez o domínio de Deus, né? O seu domínio sobre as águas do mar. Por quê? Porque o livro de Jó diz que só havia um que tinha esse controle. Diz o capítulo 9 do livro de Jó, a partir do verso 1. Então Jó respondeu dizendo, na verdade sei que é assim, porque como se justificará o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, é forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. É ele o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna em seu furor, o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não nasce,
e sela as estrelas. Verso 8, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Em outras traduções, o que sozinho fez os céus e anda sobre as ondas do mar, sobre o alto mar, anda sobre o mar. Só Deus, diz Jó, só Jeová, diz Jó, só Ele tem essa faculdade, só Ele pode fazer isso. Você que está ouvindo o programa Nossa Voz, quando eu digo que Jesus é Deus, o único Deus verdadeiro, é porque Ele deixou muitas evidências, muitas provas, não somente com palavras, mas com ações, mostrando que Ele é o Deus dos hebreus. Era isso que os discípulos precisavam ver, Ele andando sobre as ondas do mar, sobre a tempestade, dominou. Tem aquela outra passagem que ele estende as mãos, que ele está dormindo no barco, né? Ele levanta as mãos, acalma. E os discípulos perguntam, quem homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja, aqui ele está andando, confirmando que já fora profetizado por Jó, pelo patriarca Jó, da fé, né? Um dos grandes homens de Deus, dizendo, só ele é o único que anda sobre as ondas do mar. Só Ele pode fazer isso. Só Ele tem essa faculdade. E nós estamos aqui todos os dias mostrando um pouquinho dessas revelações para você, para que você possa reavivar a sua fé, alimentar a sua fé e realmente entender com o coração, com a mente, que só o Senhor é Deus. E nós estamos aqui. E não é à toa que essa expressão também está escrita lá no Antigo Testamento, falado por Moisés, por Miriam, por Davi. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Essa expressão é muito forte. E toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, versos 5 em diante. E só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Só o Senhor, que é Cristo, é Deus. Entende? Isso que nós precisamos saber. É por isso que nós estamos aqui todos os dias com essa proposta gloriosa de falar um pouco das verdades que libertam. Então eu vou ficando por aqui para você. Um ótimo dia. Você que acompanha aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar a mensagem para alimentar a fé do nosso irmão, da nossa irmã. Você pode criticar, você pode contestar, refutar o que a gente está falando aqui, mas a verdade, ninguém pode nada contra a verdade, né? A verdade, ela está aí, à sua disposição. A verdade está aí. Agora você precisa buscar mais informações, nos convidar para uma palestra, para um seminário, para um simpósio. Estamos por aqui, tá bom? Para você que está na rádio, agora a gente vai a um louvor, uma música bonita. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso programa. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.